Irmãos, nós vamos usufruir nessa manhã de uma unção poderosa mediante a pregação da palavra. Não porque a aeronave é poderosa, não porque o pregador é bom, não porque a igreja é bonita, mas porque o piloto está no controle. Amém, irmãos? Apertem seus cintos. Eu tenho uma mensagem do coração do Senhor para o seu coração. Amém, querido? Eu quero compartilhar primeiro algo, testemunhar de algo para você nessa manhã. Eu estou há pelo menos 4 dias tentando fazer o esboço da ministração dessa manhã. Para quem não sabe, o esboço é a nossa preparação, aquilo que nós colocamos nos nossos aparelhos, ou como os antigos faziam, escrevendo no papel, da forma que você achar melhor, entender melhor. Estou há 4 dias tentando fazer isso. Ontem à noite, recebi uma mensagem da minha esposa. Ela estava lá na conferência Destemidas. Quem estava lá? Ih, estava lá mesmo? Cadê as destemidas? Tinha os destemidos lá junto, né? Cadu foi pro Rio. Tinha uma galera que estava, rodeando, Os Kings. Glória a Deus. Ela me mandou uma mensagem. Era mais ou menos 11 e pouca, quase meia-noite. Eu tinha saído de lá do evento, foi muito impactada. E ela mandou assim: moço, você já fez o esboço? Eu falei: ainda não consegui não. Ela já me conhece, né? Assim, e aí, o que você está pensando em fazer? Não sei. Aí ela falou assim: fala sobre fé. Eu falei: cara, é isso. Nós recebemos uma carga do Espírito essa semana, irmãos. Quarta-feira nós tivemos a reunião dos pastores lá no Rio de Janeiro. Recebemos uma palavra poderosa sobre alegria, sobre fé. Um filho do autor do livro, o Mark Hanks, como é que é o nome do livro? Espírito da Fé. Pastores de uma igreja lá nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Impactados, irmãos. Eu fui para o Rio na quarta-feira, voltei na quinta. Viemos para o Midweek. Passamos a sexta-feira juntos. Sábado de manhã a Karen pegou o avião, foi lá para o Rio de Janeiro, para os Destemidas. Uma correria, recebeu uma carga de fé. Fala sobre fé. Você ama falar sobre fé, irmãos? Eu amo falar sobre fé. E eu estava com isso no meu coração, apesar de não ter feito o esboço, a semana inteira pensando sobre fé, sobre os princípios elementares da fé. E quando ela falou isso, sabe quando pega, no seu coração, porque você já estava ruminando sobre aquilo. E a gente fala. Essa manhã, irmãos, eu estava sentado às 6h50 da manhã, de frente para o computador. Falei assim: eu vou anotar os versículos básicos aqui da fé para me ajudar. Vou fazer um pequeno esboço aqui. Minha esposa estava chegando no aeroporto para encontrar a Cadu e a Alice para pegar o avião. E eu acompanhando no mapa. Eu falei: eu só vou me concentrar aqui quando ela estiver em segurança no mapa. Eu estou acompanhando o mapa. Aí o bonequinho dela no mapa estava chegando no aeroporto. Daqui a pouco o bonequinho faz assim, ó. Aí eu falei: Jesus, o pai dela se perdeu, não sei o que, tentando ligar. E ela me liga: amor, foi assaltada. Levaram meu celular. Eu tô vendo o celular indo embora mesmo. Falei: você tá bem? Tô bem. Conseguiu pegar o avião, deu tudo certo, A Cadu e a Alice lá pararam. A Cadu fingiu que desmaiou. Cadu é da aeronáutica, Cadu? Não, peraí, pegou aquele cara que fica fazendo assim. Não, peraí, me dá aqui, isso aqui. Para, avião. Parou o avião. E o diabo falou comigo. Você sabe o que o diabo fala, irmão? Sabe ou não sabe? O grande X da questão é você saber quem está falando. Mas ele fala. Amém, irmão? Ele falou assim: prega sobre fé.
Abra comigo. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, e no versículo de número 17. Diz assim o texto bíblico. Vamos fazer o seguinte, não precisa colocar no telão hoje não, me ajuda. Quero que o pessoal acompanhe comigo, tá? Se você estiver sem Bíblia aí, pode só nos acompanhar. Irmão, não me apresentei, não perguntei de visitante. Pega comigo, tá? Vamos embora. Amém? Vai dar certo. Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto, diga, visto, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo... Irmão, essa frase final desse texto estava ecoando no meu coração a semana inteira. Você sabe, irmão, que o diabo não tem a capacidade, ele não é dotado da capacidade de pegar Deus de surpresa? Você sabe, irmãos, que quando Golias estava afligindo o povo de Deus, naquela ocasião onde o exército filisteu estava provocando o povo de Deus, na figura de Golias ali, debochando, dizendo, manda um de vocês, se me vencer, o nosso povo vai se sujeitar a vocês. Você sabe que Deus não foi pego de surpresa? Sabe ou não sabe, irmão? Davi não é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é Jeová, o grandão de Israel. Deus estava pronto, irmãos, diante daquela situação para resolver o problema da nação. Ele só precisava de um instrumento, de uma pessoa que entendesse que a sua hora chegou, de uma pessoa que olhasse para aquela situação e não observasse apenas as circunstâncias. Você pode se perguntar, porque algumas histórias bíblicas, para quem não lê a Bíblia ou não estuda, podem parecer absurdas. Pô, que tamanho é esse desse gigante que não juntava 10 em cima dele e acabava com isso? Não tinha uma catapulta, uma bola de fogo, nada. Como é que ele está? Mas historiadores dizem, irmãos, que a nação do Senhor, naquela ocasião, era composta da grande maioria de pessoas, de camponeiros, de pastores de ovelhas, de cuidadores de terra. Eles naturalmente não eram dotados da capacidade de guerra, eles foram chamados por uma guerra de última hora. Pelo contrário, em oposição a isso, o exército filisteu era um exército preparado para a guerra desde o seu nascimento. Eles também detinham, na época, o poder bélico da região. Eles eram ferreiros, marceneiros, produtores de armamento, de armadura. A nação do Senhor estava diante de uma guerra iminente e despreparada. Mas diga assim, o Senhor só precisa de um disponível. A Bíblia fala mais 4 vezes, irmãos, essa frase: o justo viverá pela fé. Fé não é algo que nasce, irmão, no Novo Testamento. Fé não é algo que nós resgatamos ou que Jesus resgatou para nós na cruz do Calvário. Fé é algo atemporal. Fé existe desde a fundação do mundo. Deus, ele é um Deus de fé. Tudo que Deus fala é fé. Amém, irmãos? Faz parte da essência principal de Deus a fé. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer que não envolve fé é dotado da capacidade de agradar o Senhor. Porque nada que eu e você fazemos naturalmente, pela força do nosso braço ou pelas conquistas que nós adquirimos até aqui, pode produzir resultados de fé capazes de agradar ao Senhor. Você e eu não somos capazes de agradar ao Senhor se nós não envolvermos naquilo que nós estamos fazendo um produto básico, elementar da vida cristã, que é a fé. Por isso que a Bíblia fala nesse texto, e em mais outros 3 textos, que o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Dá uma glória a Deus. A Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu não me acho merecedor, eu não me acho detentor dessa capacidade, eu não me acho representante dessa filosofia de fé, eu erro tanto, eu falho tanto. Graças a Deus que você sabe disso, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer em dado momento, o bem que eu quero fazer eu não faço, mal. Amém? E ele conclui, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aquele que acha ser alguma coisa, irmãos, está literalmente fadado a um destino de fracasso. Por isso que muitos no nosso meio, muitas pessoas que caminham nessa caminhada cristã de fé, principalmente no ministério há muitos anos, você vê escândalos acontecendo. Uma hora entra no automático, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. A fé é inimiga do automático, irmão. Você é resgatado pelo Senhor, você se rende ao nome dEle, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nesse momento da sua caminhada cristã você não se sente nada. Tudo é maravilhoso, Deus é bom, os irmãos da igreja é maravilhoso, ai que igreja linda, ai que culto, ai que loucura, ai que badalo. Tudo é top. Os irmãozinhos top, ai que pastor top, ele me ama tanto, ele manda mensagem para mim, ai o pastor me pegou no corredor, ele chamou meu nome. Sabe, irmão, aquele início da caminhada cristã, que a Bíblia chama de primeiro amor, aquela coisa que é tudo maravilhoso, é como o início de um relacionamento, né, Herbert? Herbert que é casado há 37 anos, né? Conheceu Natália lá, aquela coisa, não queria desgrudar, telefone o dia inteiro, não tinha WhatsApp na época, que ele é meio velho igual eu. Mandava, não era mais carta, era depoimento no Orkut. Hã? Estou expondo muito. Orelhão, ficha, né? Já era cartãozinho ou era ficha? Eu ainda sou da época da ficha. Peguei pequenininho. Amém, irmão? Início de relacionamento, tudo são flores, cada ficar dando presente, chocolate. O início da vida cristã, irmãos, é tudo muito maravilhoso. Aí você amadurece um pouquinho, você vai conhecendo os defeitos das pessoas. No início você orava por tudo, Senhor, abençoa esse pão, Senhor, abençoa meu banho, Senhor, abençoa meu carro, Senhor, abençoa o guarda de trânsito, né? No início é uma coisa, a comunicação com o Senhor é uma coisa de louco, fervorosa. Aí vai passando um tempo, irmão, você vai entrando no automático. Aquilo que você exercia força para crer, aquilo que você declarava, que você orava, que você chorava, você passa a perceber que se você cumprir alguns princípios, vem, né? Porque a Bíblia fala que se você cumprir princípios, aquele que semeia, recebe. E sabe, você está entendendo, irmão? Vai entrando naquele... Você não ora mais tanto. Só quer orar em línguas quando sente um arrepio. Só pega a Bíblia para ir para a igreja. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o justo viverá pela fé. Eu não sei se você entende isso, eu vou repetir isso pelo menos umas 47 vezes hoje, nessa manhã. Até que a gente pegue nisso.
Se eu e você, irmãos, reconhecemos que somos justos, se eu e você dizemos uns para os outros que nós somos justos e vivemos pela fé, as coisas na nossa vida só vão funcionar se um ambiente de fé estiver sendo gerado. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê, irmão? Ah, tá. Respondi uma porção de problema aí agora para você. Pastor, não estou crendo. Está ouvindo o quê, irmão? Pastor, não está funcionando. Está ouvindo o quê, irmão? Pastor, nada, o dinheiro não sobra, não rende. Está ouvindo o quê, irmão? Pastor, eu tento, o irmãozinho chegou agora na igreja lá, já está prosperando, eu estou aqui há 32 anos. Posso apertar mais um pouquinho? São eles que estão dizendo, hein? Pastor, eu tenho um chamado pastoral. Quero me associar contigo para receber dessa unção. Eu tenho um chamado. Até canta, né? Eu tenho um chamado. O evangelho é anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha... Me empolguei. Apóstolo Paulo, quando manda uma carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, bem no iníciozinho da carta, ele já começa tocando terror. Ele fala assim, olha, eu tenho dado leite para vocês. Queria eu poder estar dando um alimento sólido, mas vocês são imaturos. Alô? Eu queria engrossar o caldo, eu queria te dar novas responsabilidades, eu queria te levar para esse lugar que eu te chamei, de fato chamei. Mas enquanto você estiver parecendo com uma criança, parecendo com um neném, agindo como um neném, falando como um neném, tu pega o irmão para apertar o irmão vira para você e fala, Gugu Dadá. Qual é, irmão? Me ajuda a te ajudar. Tem chamada, eu sei, irmão. Tem gente que tu olha. Eu estava conversando essa semana sobre isso, né, irmãozinho? Tu olha para a pessoa, tu fala assim, meu Deus do céu. Se essa pessoa perceber aquilo que Deus chamou ela para... Mas a pessoa está na igreja com uma barata tonta. O justo viverá... Se você não estiver vivendo, irmão, entenda isso. Fé é um estilo de vida. Fé é um lugar de vivência. Fé não é um botão que você aperta quando está com problema, irmão. Fé não é um micro-ondas celestial, onde você não está fazendo nada por ninguém, não está produzindo nada para o Senhor, não vive, só vive incredulidade, só vê incredulidade, o que você mais gosta de assistir é Netflix. Posso apertar mais um pouquinho? Eu não quero que você faça isso agora. Ah, Jesus. Mas eu quero que você pense. De verdade, irmão. Eu não estou no lugar aqui de te julgar. Se você apertar aí agora o conteúdo de explorar do teu Instagram, o que está aparecendo, irmão? Alô? O justo viverá. Só tem um versículo para você nessa manhã, irmão. Eu tenho outros, mas como eu te disse, eu não tenho esboço. Efésios no capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos mediante a fé, irmãos. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, diz que nós temos que combater o bom combate da fé. Diz assim: combati o bom combate da fé. Deixa eu achar aqui a versão. Não. Deixa eu ler o texto com vocês, espera aí. Achei. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E para fechar essa parte, Romanos, no capítulo 14, versículo 23, na parte B, diz que tudo que não provém de fé é pecado. Sabe, irmãos, a gente tem muitas percepções sobre esses textos e existe uma gama de coisas que nós podemos extrair desses textos. Mas eu quero principalmente chamar vocês para um lugar de vivência na fé, onde de fato nós vamos perceber que o nosso dia a dia, o nosso combustível, aquilo que nos move, aquilo que nos propele a continuar, deve ser alimentado num ambiente de fé. Deve ser alimentado num ambiente onde eu resgato pela fé, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que Deus diz a meu respeito, a posição na qual o Senhor está me vendo. Porque, irmão, se eu não estou me alimentando dessas coisas, vai passar o tempo, vai vir o dia mau, vai vir a chuva, vai vir a incredulidade, vai vir o homem mau, vai vir a doença, e eu não estarei pronto para me levantar em fé mediante aquela situação. Eu não estarei armado para propelir, para impedir que o inimigo entre na minha mente e faça dos meus pensamentos morada das suas setas. Eu e você precisamos estar armados com uma armadura de fé para que no dia mau, porque o dia mau, irmãos, não se engane, ele vai chegar, nós estejamos prontos para responder à vida com uma vida de fé, porque o justo viverá pela fé. Viverá, irmãos, viverá. Significa que você o tempo todo tem que ser esticado em fé. Significa que tudo aquilo que você faz precisa envolver fé. E não se engane, não é uma fé natural, não é uma fé mental, não é uma fé emocional. O que significa isso, pastor? O que é uma fé emocional? Uma fé que eu posso tocar. Quer um exemplo disso? Quando você acorda de manhã e bota o pé para fora da cama, você não precisa ver, mas você acredita que lá tem um chão. Sim ou não? É um tipo de fé. Uma fé sentimental, uma fé emocional, uma fé tangível. Deus está querendo nos chamar a sua igreja para uma fé extraordinária. Uma fé que não enxerga porque não existe. Amém, irmãos? Vamos ler Hebreus? Abre lá comigo em Hebreus. No capítulo 11. Diz assim a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem, que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos ler de novo o versículo 1? Ora, diga comigo, a fé é a certeza. Mais uma vez, a fé é a certeza. Mais uma vez, a fé é a certeza. Diga assim comigo, a fé é a certeza.
Mais uma vez, para ver se você gravou. A fé é a certeza. Mais uma só agora, tá? A fé é a certeza. Espera aí. A última. A fé é a certeza. Se a fé é a certeza, irmãos, não existe espaço para dúvida. Pastor, por que não está acontecendo? Porque você não está crendo. Eu sei que é muito perigoso falar sobre isso, irmão, mas é a verdade. A verdade central da palavra precisa ser dita sem mimimi, sem historinha. Eu não preciso pegar um crente imaturo e ficar passando a mão na cabeça dele até o resto da vida dele. Eu preciso dizer, ei, não está acontecendo porque você não está crendo. Você não está vivendo isso. Você não está... Uma geração viciada em milagre, irmão. Tudo tem que ser milagre. Tudo tem que ser sobrenatural. Tudo tem que ter um mover extraordinário, uma babação. Irmão, tudo isso é maravilhoso. Nós vamos viver e nós vivemos isso nessa casa. Milagre é algo maravilhoso. É algo que o Senhor, só Ele pode fazer. Mas nem tudo na sua vida é milagre. Crente, geração viciada em milagre, irmãos, é uma geração que não ora, é uma geração que não lê a palavra, é uma geração que não se posiciona, é uma geração que não sabe dizer não, irmão. Relacionamento ruim, te puxando para baixo, te fazendo, sabe, te sugando, e você lá envolvido porque não sabe dizer não. Um trabalho ruim, te puxando para baixo, te sugando, puxando, e você não sabe dizer não. Ah, porque eu preciso de mais dinheiro, vou me envolver nesse projeto, vou para esse projeto aqui. E viciado em recurso, viciado em dinheiro. Deus não é o seu Deus, irmão. Eu vou te falar, irmão. Qualquer coisa está ocupando esse lugar no seu coração, menos o Senhor. Porque se você crê de verdade que o Senhor é o seu sustento, você vai ler a palavra que diz: aos meus eu dou até enquanto dormem. Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que ficar dormindo o dia inteiro? Não, irmão. O provérbio vai dizer, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Eu estou dizendo que você não tem que se matar. Eu estou dizendo que você tem um Deus que é bom. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, sobre o qual não há sombra de variação ou mudança. Irmãos, nada que eu e você façamos muda o caráter de Deus a nosso respeito. Deus é bom e pronto. Ele é um pai bom, irmãos. E um pai bom sabe educar os seus filhos. Um pai bom não tem filhos mimados. Você quer ver um pai ruim? O filho é mimado. Você olha para o filho grita, esperneia, se taca, manda na casa. E até um certo ponto é entendível, mas aí a criança vai crescendo e continua fazendo isso. Adolescente, e é claro que eu não estou falando sobre condições especiais, amém, irmão? Deus está dizendo para você nessa manhã: ei, está na hora de você crescer. Está na hora dessa igreja se juntar em oração e avançar para a próxima estação. Está na hora de parar de mimimi, irmão. Está na hora de tentar passar para o pastor da igreja, passar para o seu líder a sua responsabilidade, porque você não consegue crescer. Que você só quer ficar de tititi nos corredores da igreja, irmão. Ah, por que não acontece? Por que não acontece? Porque você não é crente, irmão. Você é qualquer coisa menos crente. Você é um frequentador da igreja. Ou você acha que uma Bíblia debaixo do braço é uma credencial evangélica? Vai chegar no céu com a Bíblia debaixo do braço e vai falar: Jesus vai falar: eu não te conheço. Aí vai chegar o irmãozinho lá, que ninguém dava nada por ele, e Jesus vai dizer: vem cá, bendito do meu Pai. A Bíblia, irmão, ela só é uma espada se ela está cravada no seu coração. Ela só se torna uma espada em eficiência efetiva quando ela sai da sua boca. A Bíblia, pela Bíblia, é um papel, é um livro. Daqui a alguns anos a traça corrói.
O justo, irmãos, viverá pela fé. Eu entendo, irmãos, que essa é uma ministração profética. Eu entendo que esse dia é um dia especial. E eu entendo, irmãos, sou grato a Deus, porque quando esses dias acontecem, o Senhor está mudando estações. Deus está chamando essa igreja para um lugar de autorresponsabilidade, de resolver problema, de parar de terceirizar problema, irmão. O justo. Se você não está vivendo fé, você está vivendo o quê, irmão? Responde aí. Só existem duas coisas que podem sair da sua boca. Ou é fé ou é incredulidade. Amém ou ai de mim? Não tem o meio termo, irmão. Aí eu gosto de ilustração, né? O pastor sabe disso. Posso tirar esse negócio aqui já? Não estou aguentando mais. Agora o negócio vai pegar aqui. Tá me incomodando. O que eu estava falando? Eu gosto de ilustração. Você gosta de ilustração? Eu, quando era mais novo, me converti, eu ficava assistindo Pregadores do Telhado na rádio. Ninguém vai ver isso. Assistindo não, né? Ouvindo. Eram as parábolas, né, do pregador. Era maravilhoso. Eu gostava muito daquilo. Você não sabe, você perdeu. Bota no YouTube aí. Vai. Amém, irmãos? Conta essa história de que um homem estava em cima de um muro. Quem já ouviu essa história? Não? Então vou contar. Ninguém ouviu. Eu gosto dessas coisas. Um homem estava em cima do muro, e de um lado do muro estava Jesus e seus anjos. E do outro lado do muro estava o diabo e os seus anjos também caídos. E diz a história que Jesus e os anjos estavam gritando fervorosamente: vem para cá! Pula para cá! Vem! Vem, pula para cá! Vem cá, cara! Pelo amor de eu! Pula para o meu lado! Nós temos uma vida de vitória para você! Nós temos uma vida de avanço! Nós temos uma vida de paz! Pula para cá! E a história diz que do lado do diabo era um silêncio. É ensurdecedor. Ou é ensurdecedor? É ensurdecedor. Não se ouvia nada, nem um sussurro. No máximo uma risadinha. E Jesus e os anjos gritando e o diabo em silêncio. Vem pra cá e o diabo em silêncio. E o homem ficou, né? Rapaz, tá estranho isso. Aí ele virou pro diabo e falou assim: vocês não me querem, não? Aí o diabo: quero. Claro que eu quero. Mas eu estou olhando para Jesus, está gritando, está me chamando, está pedindo. Você não parece que me quer. Eu quero. Mas por que você não está gritando? O diabo falou para ele assim, ó: porque você está exatamente no lugar que eu queria que você estivesse. Querendo você ou não, irmãos, existe um muro na sua vida. Querendo você ou não, irmão, toda a situação que você vive, tudo aquilo que se descortina na sua frente, é um grande muro. E você tem hoje a opção de escolher o lugar certo. Deus diz, através do profeta: vida e morte estão diante de você. Aí ele responde a própria indagação: escolhe a vida. No jardim do Éden, toda a provisão diante dele. E uma escolha, um muro, chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem decide deliberadamente pecar. Deus podia ficar quieto no céu? Podia ou não podia? Sim ou não, irmão? A Bíblia conta que no cair da tarde, quando os ventos da tarde estavam soprando, o Senhor vai até o jardim e diz: Adão, por
porque tu pulou pro outro lado do muro, cara. Aí o que Adão responde? Terceirizando o problema. A mulher que tu me deste. Eva, por que tu fez isso com esse cara? Foi a serpente. O único que assume a responsabilidade calada é o diabo. E aí, serpente? Tamo junto, embora. Qual é a sentença? Porque o diabo acredita mais em Deus do que muito crente. A palavra de Deus diz que tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra será desligado. Sabe, irmãos, que no céu não há dúvida, não existe nenhum anjo incrédulo, principalmente mediante a queda de Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Por isso que muitas vezes, irmãos, Deus se levanta na sua vida e fala assim: eu tenho um destino para você. Sai da tua terra, da tua parentela, como ele fez com Abraão. Ei, Davi, te tirei de trás das malhadas. Você sabe, irmãos, e consegue lembrar nesse momento de mensagens, de palavras que Deus disse ao seu respeito. E na hora você fica empolgado, animado, aquele momento extraordinário, o pastor chama na frente, fulano, vem cá na frente. A igreja se anima com você, crê, passa 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano. Incredulidade vem porque você não faz uma manutenção da sua fé. Deus fala: fulano, não vou dizer o nome de ninguém hoje não. Fulano, vou te levar para a nação, para os Estados Unidos. Off the king. Para quebrar o gelo, vocês são muito nervosos. Vou te levar para os Estados Unidos, vou te levar para a Europa. Sabe, irmãos, eu imagino, e no céu, quando Deus fala para algum anjo, fala assim: leva uma mensagem, da onde eu pulo? Não existe incredulidade, irmãos, no céu, porque eles já experimentaram lá que tudo que Deus fala acontece. Só que nós, mesmo vendo muitas coisas acontecendo nas nossas vidas, muitas das vezes nós caímos no mesmo erro da incredulidade. Mas só caímos no erro da incredulidade porque nós não fazemos uma manutenção da nossa fé. Como é que se faz uma manutenção da fé? A fé vem pelo e ouvir. Vou responder todos os dilemas da sua vida agora. Você está pronto? Tá ou não está? Anota isso se você estiver anotando. O justo viverá Eu gosto da versão amplificada que fala que a fé é o firme fundamento de coisas que se não veem, a convicção de fatos que se esperam. Irmão, nós vamos nessa manhã esticar a nossa fé. A palavra de Deus diz que todos nós aqui recebemos uma medida de fé. Todos nós, irmãos. A oração, né? Eu lembro de um momento onde os discípulos indagaram Jesus, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Quem lembra disso? Pouco antes de Jesus atravessar, andar sobre as águas, naquele discurso da montanha. Aumenta-nos a fé. Pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Aumenta-nos a fé. Muitas vezes eu orei assim, irmãos, por não conhecer a palavra. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé.
Aperta um botão aí no céu, Pai, e aumenta a minha fé agora. Faz algo sobrenatural aí que aumente a minha fé. Aí Jesus responde aos discípulos: olha, qualquer um. Ele podia dizer: olha, qualquer um dos meus seguidores, qualquer um dos apóstolos, qualquer um daqueles que passarem 50 anos no presbitério, qualquer um que fizer o rema, qualquer um que for coroinha, fizer o catecismo. Ele podia dizer qualquer coisa, irmão, mas ele disse qualquer um, só. Que tiver a fé, como um grão de mostarda, poderá dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá. Isso parece absurdo no primeiro momento, irmãos, até você ter experiências de fé. Até a fé produzir frutos na sua vida. Aí eu vou te dar o segredo, irmão, a chave, o código do que aumenta a sua fé. Exercer fé. Quando você coloca a fé em prática, irmão, o diabo vai começar a cada vez mais ter dificuldade de acessar o seu coração com uma palavra de incredulidade. Porque ele vai enxergar uma armadura montada, um coração, irmãos, preparado, uma mente blindada. Você não pode impedir, irmãos, existe uma ilustração sobre isso, que os passarinhos voem na sua cabeça. Você pode impedir dele fazer ninho. Toda vez que o passarinho chegar, você fala fé. Ele vai continuar tentando, irmão, porque ele é insistente. Se você tivesse num corredor da morte, se você tivesse pronto para falência, porque ele sabe que vai acontecer. Se você tivesse, irmãos, com o seu decreto de morte predeterminado, e você fosse um ser ruim, que você não é, você não ia tentar perturbar e fazer de tudo, irmão? E eu não ia, irmão? Ele vai continuar tentando, queridos. Ele vai continuar mandando dados inflamados. Ele vai continuar dizendo que você não pode. Ele vai continuar dizendo que você não é capaz. Ele vai continuar dizendo que não vai dar certo. Ele vai continuar te fazendo comparar um com o outro. Ou você acha que é da tua cabeça, irmão, que você olha um irmãozinho dando certo e se compara? É o diabo, irmão. Jesus nunca vai te falar para olhar para o outro e se comparar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Olha, irmãos, muito tempo, eu por não ler a Bíblia, eu me enganei com esse texto. Eu lia o fim que mereçais, né? Muitos anos, irmãos, eu repeti isso. Para vos dar o fim que você merece, não é. O texto original diz: para vos dar o fim que vocês desejam. Irmão. Deus é o maior interessado em que você dê certo, irmão. Deus não enviaria, irmão, pensa comigo, crente. Deus não enviaria o seu filho para morrer uma morte terrível no meu e no seu lugar, para te fazer passar vergonha, para te fazer perecer, para te fazer ter falta. Isso não tem lógica, irmão. Não tem lógica. Isso é balela de crente que não crê, que não vive a fé. Se você não viver a fé, você até pode não ser um ser ruim, um incrédulo, mas você vai ficar dando desculpinha. Você vai pegar textos fora de contexto e vai ficar dando desculpinha. Ah, porque apóstolo Paulo, o espinho na carne. O espinho na carne, apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo diz que aprendeu a andar com pouco, eu também posso aprender a andar com pouco. Desculpinha, irmão. Tem 37 versículos sobre provisão. Aí eu pego um versículo que fala sobre isso, e eu acho que eu posso dar uma base para a minha vida cristã, para justificar a minha falta de credulidade, para justificar porque eu sou um crente ruim, irmão, fraco.
para justificar porque eu não leio a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Irmão, baixa agora aí. Eu falei do Instagram para botar a barra do pesquisar. Abre aí a análise. Tem gente que até tira isso do celular, irmão, para não ficar com vergonha de si mesmo. Ninguém nem vai ver e o cara fica com vergonha. Quantas horas você passou? Irmão, posso apertar um pouquinho, né? Não vamos sair desse lugar, irmãos, de inércia. Existe uma fé especial. Existe algo que opera, que nos leva para um lugar que nós não poderíamos chegar lá sozinhos. Deus faz isso no início das coisas. A partir do momento que nós chegamos a um determinado ponto, Ele exige de nós maturidade. A régua aumenta. A responsabilidade aumenta. Quando eu estava falando sobre crente viciado em milagre, é isso. Só milagre para resolver problema instantâneo. Só que a Bíblia diz que se eu e você cumprirmos princípios, eu e você não precisaríamos de milagre. Se você não comer igual um javali, você vai ter câncer de estômago, irmão? Dificilmente. Eu estou falando no meu lugar de fala. Eu posso falar disso. Se lá com 60... Estamos mudando nossos hábitos alimentares. Se lá com 65 anos... Está difícil, irmão. É difícil mudar as coisas. Não é fácil, não. Acostumado a comer igual um mamute. Aí vai comer alface com whey. Aí Deus botou na nossa vida uns pastor fit. O apóstolo. Chego na reunião pastoral, eu me sinto até humilhado. Só tem maromba, mano. Aí eu tô entrando, mas eu tô humilhado, mas eu vou fazer alguma coisa por isso. Projeção aí, um aninho. Vou entrar na sala assim, ó. E aí, AP? Os caras falam assim lá, AP. Aí, se eu continuo nessa vida, com 65 anos eu morro de qualquer desgraça que a comida pode causar. Aí os outros ainda vão falar assim, crente, pregava a fé. Não é a fé que causou isso, irmão. Fui eu. É você, irmão. Morte e vida estão diante de você nessa manhã. Literalmente, irmãos, as coisas que você produz na sua vida, fala, faz, podem produzir morte e vida. E Deus está te chamando para escolher vida nessa manhã. Na hora, irmão, que aconteceu tudo hoje de manhã, eu peguei o WhatsApp e vi lá que o bandido estava online. E mandei um áudio para ele. Eu falei assim, ô filho de Lúcifer, se você não se arrepender, agora, no nome de Jesus, tudo que você botar a mão vai apodrecer. Eu estou desejando o mal dele, irmão? Não. Eu estou apenas declarando para ele um juízo. E em seguida, eu orei, Senhor, livra ele de todo mal. Que esse homem, que essa pessoa encontre o Senhor. E que ele prove da tua misericórdia. Um amigo meu foi roubado 3 vezes o step do carro dele na porta da igreja. Na 4ª vez ele falou, não vou comprar mais o step, vou botar uma Bíblia lá. Roubaram a Bíblia. As coisas que nós vivemos, irmãos, não podem determinar o que nós estamos falando, crendo e declarando, irmãos.
Peço perdão a vocês por peço licença poética por essa pregação dessa manhã. Mas eu precisava expor aquilo que estava guardado no reino do Espírito. Eu tinha certeza, irmão, certeza, semana toda, que seria um culto sobrenatural. Eu quero, irmãos, de verdade, que você entenda a síntese de tudo que está sendo falado. Você precisa aprender a viver pela fé, irmãos. O diabo, eu vou te falar por experiência própria, o diabo não vai encontrar espaço para agir na sua vida. Ah, mas o dia mal vai chegar, irmão, chega. O dia mal hoje, teoricamente, né? Porque isso é, né? Frente às coisas que as pessoas passam, é nada, correto? Mas diante da tristeza, o meu espírito ri, irmãos. Se você me perguntar, e já me perguntaram, eu quero ver se você já aprendeu, quem anda mais perto de mim. Se você perguntar ao pastor Vini, Vini, você está bem? Ele responde o quê? O quê? Fala mais alto aí. Vocês estão aprendendo. Marcão me pegou ali fora, eu falei assim, Marcão, e aí, pastor, como é que você está? Estou sempre bem. Tinha acabado de acontecer, irmão. Eu ainda complementei, né? Falei, Marcão, estou sempre bem. Até triste eu estou bem. Mas não é o caso. Eu estou feliz e bem. Não pode, irmão, mudar a sua vida, qualquer coisa. Qualquer coisa, irmão, tira Jesus da cruz para você. Qualquer coisa que acontece, irmãos, remove da sua mente o sacrifício perfeito. A Bíblia fala que ele deu o seu único filho, irmãos, para que todo aquele que nele viesse a crer, não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna, em João 3,16. É isso ou não é? Porque Deus enviou o seu filho. Amém, irmão? E diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Sem abrir a Bíblia aí, sem botar no Google. Se você não conhece, irmãos, as coisas que estão disponíveis para você na palavra, dificilmente você vai viver uma vida de fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Não é condicional. Olha, o justo, determinado momento. Não, irmãos. Não tem ali um meio termo, um caminho, um atalho a ser seguido. Não existe um atalho da fé, irmãos. Tem crente que gosta de viver na fé dos outros. Atalhos não existem, irmãos. Romanos, no capítulo 8, versículo 32 diz: se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Você está brincando comigo, irmão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga assim, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você está brincando, irmão? Você está brincando comigo? É brincadeira. Você está me zoando, você só pode. Pastor, não funciona. Não funciona porque não lê. Não funciona porque não medita. Não funciona porque não ora. Pastor, eu tenho um câncer há 20 anos. Remissão, vai e volta, vai e volta. O negócio é tão sério que eu creio em tudo, menos nisso, irmãos. Deus tem a capacidade nessa manhã de com um sopro, irmão, secar esse câncer hoje. Não se acostuma com a realidade do diabo, irmão. Não toma para você aquilo que não é seu. Por isso que nós declaramos no início da palavra muitas vezes: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Você precisa trazer à memória, irmãos, como a Bíblia diz, aquilo que te traz esperança. Remoer na sua cabeça coisas que vão te levar para o lugar onde você sabe que pode ir. Você tem um chamado, eu creio que você possa ter um chamado. Agora, você quer o chamado de fato, a obediência ou aparecer no púlpito? Eu não sou, irmãos, e nem tenho a pretensão de ser o maior pregador do mundo. Eu tenho certeza que dentro dessa igreja aparecerão pessoas muito melhores do que eu. E eu fico extremamente feliz com isso. O púlpito é apenas a cereja do bolo daquilo que nós fazemos no ministério, irmão. Quando Deus te chamar, quando Deus te der uma palavra sobre isso, irmãos, eu vou te dar uma dica. Comece a agir como se já fosse. Estou falando isso com o Ramon esses dias. Ontem. Você tem um chamado? Quem tem um chamado aqui, levanta a mão. Olha quanta gente com chamado aí perto de você, irmão. Levanta a mão bem alto se você tem um chamado, se Deus falou com você, se Deus chamou você para algo. Continua com a mão para o alto, irmão. Não mandei abaixar. Chamou ou não chamou? Tá pronto? Tá pronto, irmão? Você tem certeza? Vou perguntar mais uma vez. Você tem um chamado, irmão? Tem um chamado, irmão? A partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, o tempo acontecendo. Pai, reajusta, em nome de Jesus. Reajusta aquilo que precisa ser reajustado. Move as peças, Senhor, desse tabuleiro. Eu declaro que aquilo que estava embaixo está indo para cima agora. Oh, um ambiente de festa está sendo gerado aqui nessa manhã, irmão. Se Deus dissesse para você assim, você está disposto a me entregar tudo, o que você diria? Pois eu sinto como se Deus estivesse perguntando isso para você nessa manhã. Você está disposto a entregar tudo? Eu não estou falando sobre dinheiro, irmão, por mais que isso pareça. E se Deus te pedisse hoje que você entregasse a tua capacidade natural de produzir o dinheiro que você vem produzindo? E se Deus te dissesse hoje para você mudar de profissão, agora? E se Deus te dissesse hoje para você mudar de estado, de nação? E se Deus dissesse hoje para você que tudo aquilo que você achava que era, não é. Que Ele vai fazer totalmente diferente. Está disposto ainda, irmão? Irmãos, esses dias eu estava orando. Quero te abençoar com isso. Esses dias eu estava orando, falando, Senhor, não deixe que meus filhos, Pai, eu disse, Senhor, não deixe que os meus filhos colham das minhas decisões, Pai. Quando eu e minha esposa respondemos sim ao chamado, irmãos,
Automaticamente nossa família passou a ser uma família pastoral. Só que os meus filhos não decidiram isso. Aí hoje de manhã, irmãos, Bernardo, meu filho mais velho, percebeu a movimentação na casa, ligando para banco, para bloquear, e os capetas são rápidos, irmão, entrando em tudo que é conta, limpando tudo, entrando em e-mail, mexendo, e aquela aflição de você não poder fazer nada, se sente impotente com aquilo. Bernardo viu essa movimentação e falou assim: papai, roubaram o celular da mamãe? Ele roubaram, filho. Sabe o que ele disse, irmão? É para eu ir de tênis ou de crocs? Aí o Espírito Santo falou comigo: esse é o nível de dependência que eu espero de vocês. Pode o sangue estar dando na canela e você não vai falar incredulidade. Irmãos, na minha casa não é permitido falar incredulidade. Estamos fazendo esse ano 13 anos de casado. E o maior motivo de briga, irmão, porque incredulidade vem. Amém? A gente não briga mais por toalha na cama. A gente nem falar de divórcio fala. Não existe nem essa palavra na nossa casa. O negócio lá pega fogo, irmão. No bom sentido. Não entra. Mas um dos únicos e maior motivos de briga lá em casa é quando um dos dois fala incredulidade. O outro levanta igual um bicho. A Bíblia fala: como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Sabe por que a sua casa está ainda produzindo frutos de infidelidade, irmão? Porque lá ou tem um ou tem dois falando incredulidade. Diga assim: a partir de hoje, Não, vamos de novo. O pessoal do louvor já começa a agitar o negócio já, porque vai ficar sério aqui. Júnior, aqui, essa é a hora que eu te falei. Amém? Que a gente combinou. Diga assim: a partir de hoje, vou dar mais uma oportunidade. Vou voltar de novo aqui, ó. O pessoal do louvor me ajuda. Tá bom? Mete bronca. Tô dando chance pra eles. Entendeu? Diga assim: a partir de hoje. Irmão, aí peguei aqui, ó. Diga assim: a partir de hoje. A partir de hoje. Diga assim: a partir de hoje, eu só falo fé. Diga assim, ó: o justo. Vamos lá. Vamos lá, ó. A gente vai começar daqui, tá? Igual o Ola, quando a gente fazia no... Já viu? Já viu? Quem já foi em estádio de futebol já viu. Amém? Deixa eu ver aqui. Vai dar certo. Ó. O justo, tá bom? Calma. Segura. Vamos treinar. Esse bloco aqui, o justo viverá pela... Pegou? Vamos lá.